processo daquilo que tu passaste com relação à Safira foi que tu tinhas apostado maioritariamente na carga eletrobiológica dos alimentos, ou seja, tu centraste na alimentação e fizeste disso, no fundo, a farmácia que permitiu à Safira, farmácia entre aspas, permitiu à Safira recuperar a sua saúde. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, a alimentação surge no nosso processo e como surge em qualquer um que se responsabilize mais uma vez mais pelo seu processo de tratamento, de cura, de recuperação e de prevenção, surge como complemento a todos os tratamentos que a Safira fez. A Safira, já agora, aproveito para esclarecer, ela fez todos os tratamentos que eram supostos fazer até certa altura. Fez quimioterapia, fez cirurgia e a certa altura, na fase adjuvante, na fase em que se procurava evitar uma recidiva, em que foi proposto uma quimioterapia adjuvante muito agressiva, foi aí que nós optámos por vias que fossem menos tóxicas, que garantissem não só uma sobrevivência a 5 anos, mas uma vivência a 70 anos com qualidade de vida. Não é? Uma vez que esses tratamentos poderiam garantir ela sobreviver, tudo bem, mas as consequências para a idade mais à frente, para a idade futura, poderiam ser bastante dramáticas, com problemas cardiovasculares, neurológicos, Se trata de uma criança. Se trata de uma criança. Portanto, nós procurámos, na fase adjuvante, quando não havia sinais visíveis da doença, encontrar vias alternativas de tratamento que pudessem garantir que ela mantivesse a sua saúde e que não tivesse recidivas durante toda a sua vida e com qualidade de vida. Claro que a alimentação surge aqui de uma forma muito importante e isso levou a uma investigação intensiva do papel que a alimentação tem na prevenção do cancro. De facto, hoje já se conhece imenso, já há recomendações muito concretas no que diz respeito a todas as instituições de saúde pública relacionadas com o cancro, já estabeleceram um conjunto de referências, um conjunto de recomendações que estão relacionadas com o conhecimento que hoje têm acerca do potencial enorme que os alimentos têm. Os alimentos têm características, têm propriedades, têm fitoquímicos, químicos, substâncias que interferem e interagem com inúmeros mecanismos relacionados com o cancro, não é? Com os processos inflamatórios, com o processo da regulação da insulina no sangue, com a questão da obesidade, que é um dos principais fatores de risco para o cancro, é a obesidade, e de facto nós hoje temos outra catástrofe de saúde pública, que são os índices de excesso de peso e de obesidade, que estão a aumentar de ano para ano em todo o mundo. De facto, nós temos, por exemplo, países como os Estados Unidos, em que 2/3 da população tem excesso de peso, 1/3 tem obesidade, e a obesidade aumenta todos os fatores de risco relacionados com o cancro. Uma pessoa que tem excesso de peso tem um perfil metabólico que cria todas as condições para o cancro. Nomeadamente, tem os níveis de insulina elevados, tem os níveis de estrogênio elevados, tem os níveis inflamatórios elevados. São todos fatores de risco que criam condições para o cancro. O que a alimentação tem é a possibilidade de criar um ambiente orgânico no qual essas condições não existem de uma forma tão eficaz para as células de cancro. Nós hoje, de facto, temos um padrão alimentar na dieta ocidental, que eu costumo trocar o O por um A e chamar de acidental, porque, de facto, nós temos uma dieta que reúne todos os fatores de risco conhecidos, todos eles, todos os que hoje se conhecem, que fazem parte destes relatórios de prevenção do cancro, estão em cada uma das nossas refeições. Nós temos um autêntico molotov, e não estou a falar da sobremesa, nos nossos pratos 3 vezes por dia, pronto a rebentar a qualquer instante, e não é só em relação ao cancro, também a diabetes e a doença cardiovascular. E, de facto, nós reunimos na nossa dieta ocidental todos os fatores conhecidos: excesso de proteína animal, hidratos de carbono simples, açúcar, pouca fibra, poucos fitoquímicos, poucos minerais, poucos antioxidantes, bebidas açucaradas. Tudo isto temos numa refeição 3 vezes por dia. É claro que isto só pode levar aos números que nós hoje conhecemos. Okay? Darmos ênfase aos alimentos de origem vegetal. Fazemos uma plant-based diet, ou uma dieta pró-vegetariana. Okay? A quarta recomendação passa por evitarmos, ou limitarmos o consumo de produtos de origem animal, e aqui em particular as carnes vermelhas. Hoje está totalmente estabelecida a relação entre o consumo de carne vermelha e o cancro coloretal, entre outros. Portanto, este é o alimento que nós devemos limitar ao máximo. De acordo com a evidência que temos hoje, acima de 300 gramas por semana de carne vermelha, aumentamos o risco de cancro coloretal. A
quarta recomendação passa por fazermos exatamente o inverso disso. Em relação às carnes vermelhas, a recomendação hoje que existe oficial é limitar o consumo de carne vermelha e evitar as carnes processadas. Os fiambres, as salsichas, os enchidos, o chouriço, toda esta categoria de alimentos, se é que se podem chamar assim, porque eles são classificados de elementos de risco, sem margem de segurança. Isto é, não há um consumo mínimo abaixo do qual o risco não é aumentado para a doença cardiovascular e para o cancro. Qualquer dose de salsicha ou de fiambre aumenta o risco de cancro, principalmente de cancro coloretal. E todos os fatores protetores estão fora do prato, desse perímetro, onde nós podemos incluir todos aqueles fatores que nos podem proteger que estão fora. Não é? Tudo que basicamente se centra nos produtos de origem vegetal. Okay? Hoje a recomendação básica de todas estas instituições é fazermos uma dieta pró-vegetariana, em inglês plant-based diet. Okay? Uma dieta que se centra, que tem predominantemente uma ênfase nos alimentos de origem vegetal. São lá que nós encontramos, é lá que nós encontramos todos os fatores protetores em relação ao cancro e à doença cardiovascular. Não é? E já agora aproveito para dizer que o grupo de alimentos nos quais são identificados maior concentração de fitoquímicos com estas capacidades preventivas, quimiopreventivas, são alguns grupos alimentares, como por exemplo as crucíferas, as couves. As couves são de facto privilegiadas em termos de fitoquímicos que são exclusivas das couves, chamam-se isotiocianatos, é um nome pouco técnico, e estes isotiocianatos têm inúmeras propriedades anticancerígenas, inúmeras. Já agora aproveito para dizer que elas têm de ser produzidas através de uma reação química que se dá quando, por exemplo, eu corto as couves, mastigo as couves, ou corto as couves e deixo em repouso. É preciso dar-se uma reação química antes de cozinharmos ou então de comermos cru. Isto no que diz respeito às couves. Mas, portanto, este conhecimento que hoje está perfeitamente estabelecido, claro que há muitas coisas que ainda temos para descobrir, mas temos as tais 10 recomendações das instituições de saúde pública que, caso fossem seguidas, 30% a 40% seriam evitados. As recomendações que nós temos nesse relatório são muito simples e são algumas delas são estas. Primeiro, controlar o excesso de peso, ou seja, manter um peso saudável é extremamente importante na prevenção do cancro. Temos variadíssimos cancros que estão diretamente relacionados com o excesso de peso. Aumenta a probabilidade de cancro e também diminui a probabilidade de sobrevivência depois de termos cancro. Okay? A segunda recomendação passa por evitarmos alimentos hipercalóricos e bebidas açucaradas. Okay? Claro que um alimento hipercalórico tem excesso de calorias e tem pouca concentração em micronutrientes, fitoquímicos e fibra. São os fatores protetores. Okay? Portanto, nós poderíamos pensar numa fórmula de saúde na qual um padrão alimentar saudável pode ser traduzida por uma equação em que em cima no numerador temos o N de nutrientes e em baixo o C de calorias. Isto é, o número tem que ser positivo e grande. Quanto maiores os nutrientes e menores as calorias, aí estamos a fazer um padrão alimentar saudável. Não é?